Se a sua dor começa na lombar e desce pela perna, pode ser um nervo ciático. Essa é uma das dores mais incapacitantes que existem. E também uma das que são muito mal compreendidas ainda. Hoje você vai entender o que é a dor ciática, por que ela acontece, quando é grave e como tratar corretamente, sem cirurgia na maioria das vezes, 90% delas, e com cirurgia, além dos tipos de cirurgia. O nervo ciático ele é o maior nervo do corpo humano. Ele começa na coluna lombar e vai até o pé, é o mais comprido. Quando ele é comprimido ou inflamado, surge a chamada ciatalgia, a ciática. Os sintomas mais comuns são dor que irradia para a perna, formigamento, choque, queimação, dormência. Normalmente, eles acontecem apenas em um lado, ou seja, é unilateral. O paciente normalmente fala que é ou do lado esquerdo ou do lado direito. É raro ter dos dois lados. A gente começa a pensar em outros diagnósticos. Qual a diferença entre a lombalgia, a dor lombar, e a ciática? Nem toda dor lombar é ciática. Dor lombar fica na região das costas, na parte de baixo das costas. Já a ciática, ela desce para a perna, ela irradia. Essa distinção, essa diferença muda completamente o tratamento, a abordagem que a gente vai ter com cada paciente. E qual a principal causa da dor ciática? A causa mais comum é a hérnia de disco lombar. Já ouviu falar nisso? Você tem também? O disco deslocado, ele comprime a raiz do nervo, e isso gera uma inflamação e uma dor irradiada. E outras causas possíveis. Primeiro, a estenose do canal lombar. Uma estenose central, quando pode irradiar para os dois lados, ou uma estenose foraminal, que é a região por onde passa cada nervo, para a direita e para a esquerda. A artrose pode causar isso também, que é o desgaste. Uma espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra. Uma síndrome do piriforme, que fica no glúteo. E o que acontece? Nem toda ciática é hérnia de disco. E por que a dor desce pela perna? O que acontece? Cada raiz nervosa corresponde a uma região da perna. Quando comprimida, essa raiz nervosa, a dor segue no trajeto do nervo comprimido. E isso é chamado de dor radicular, ou radiculopatia, uma doença da raiz. No caso, uma radiculopatia compressiva. E quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar preocupado? Você tem que procurar uma avaliação urgente se houver uma fraqueza, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, uma dormência muito importante, uma dificuldade para andar, alteração urinária e fecal. Esses sinais podem indicar uma compressão importante e tendo que ficar em alerta em relação à síndrome da cauda equina, que já falei em outro vídeo aí. E o diagnóstico? O diagnóstico começa com um exame clínico, uma história, uma anamnese, um exame físico bem realizado. A ressonância magnética, ela confirma a causa e o nível de onde está sendo comprimido o nervo. Mas o exame não substitui a avaliação médica. A gente não trata o exame nem o laudo, a gente trata cada paciente. Agora, antes de continuar, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor a sua dor ou de alguém, se inscreva no canal, deixe seu like. Aqui você aprende sobre coluna como informação confiável e prática. Isso ajuda mais pessoas com dor crônica e aguda a encontrarem um tratamento correto. E como é que é o tratamento inicial? A maioria dos casos melhora sem cirurgia, em até 6 semanas. O tratamento inicial ele inclui medicação, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, neuromodulador como gabapentina, pregabalina, e os opioides como tramal, a codeína e até morfina. Sessões de fisioterapia, controle da inflamação e retorno progressivo às atividades diárias do seu estilo de vida, tanto em casa como fora de casa. E em relação ao mito do repouso prolongado piora a recuperação. O movimento controlado acelera essa melhora. A coluna precisa de estabilidade muscular. Em relação ao tempo de melhora, grande parte dos pacientes
melhora entre 4 a 8 semanas, na média de 6 semanas, um mês e meio. Mesmo hérnias grandes, que são as famosas extrusões, podem regredir naturalmente. Normalmente 60% pode regredir em até 3 meses. O corpo ele tem uma capacidade boa de reabsorção. Então tem que ter paciência nesse meio tempo aí que você ainda está com dor. Quando a gente pensa em cirurgia, ela é considerada quando há uma dor incapacitante, persistente, quando há um déficit neurológico e a falha do tratamento conservador. A decisão é clínica, ou seja, a imagem ela confirma, mas ela dita mais o nível que a gente tem que abordar no tratamento. E a cirurgia de hérnia, o que acontece? Como é que ela é feita? A cirurgia mais comum se chama microdissectomia. É um procedimento minimamente invasivo que o objetivo é descomprimir o nervo. Você retira a parte que está comprimida apenas. Só a herniação do disco. Você não fica mexendo muito no disco, não. E resultados, Dr. Juan? O que a gente espera no tratamento conservador, tratamento cirúrgico? Bem, quando bem indicada, a cirurgia tem alta taxa de sucesso. O principal benefício é um alívio rápido da dor irradiada, com pouco efeito colateral. Prevenção. Para prevenir novos episódios, nós temos que fortalecer o core, que é o eixo da coluna do corpo. Em volta dele tem os músculos, a gente tem que deixar essa musculatura forte. E isso daí é como se funcionasse como um espartilho natural, para sustentar bem o corpo. Além disso, um controle do peso, evitar sedentarismo, tabagismo e melhorar a ergonomia no trabalho. E qual é o erro mais comum? O maior erro é ignorar os sintomas neurológicos. Outro erro comum é uma automedicação prolongada. Você vai mascarando e não vai tratando a causa do problema. Em resumo, a dor ciática geralmente tem um tratamento muito bom, que é o conservador que melhora a maioria dos pacientes. O diagnóstico correto, ele muda tudo. E nem sempre a cirurgia é necessária. Mas uma avaliação adequada ela é essencial. Se você quer entender melhor problemas na coluna, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que sofre de dor na perna ou na coluna. Informação correta evita um sofrimento desnecessário. E até o próximo vídeo.